Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai continuar a nossa última aula. A gente vai falar sobre as leis de Mendel. Basicamente são os mesmos conteúdos e habilidades, é só que a gente vai tentar aprofundar um pouco mais porque a gente não terminou a história semana passada. Então vai ter a mesma coisa, a gente vai ter alguns exercícios no final, deixa uma folha aí meio de sobreaviso. Não precisa se preocupar muito em anotar o que está em cada slide, porque depois eu vou disponibilizar os slides para vocês, tá? Mas eu terminei a nossa última aula falando sobre um cara chamado Mendel, e é um cara que ele fez uma pesquisa que foi importantíssima para o nosso entendimento da hereditariedade, só que infelizmente as pesquisas dele ficaram perdidas, porque ele morava num mosteiro, no que hoje é a República Tcheca, ele publicou em alemão, e as suas descobertas elas foram reencontradas 16 anos depois que ele morreu. Então foi lá em 1900 que a gente ficou sabendo das publicações dele. E, infelizmente, quando ele publicou essas teorias, ele publicou antes do Darwin começar a discutir a teoria da evolução. Então, se ele tivesse publicado, a gente tivesse a internet como a gente tem hoje, o Darwin poderia ter acessado as informações, as teorias que o Mendel publicou, encaixado as duas e convencido a população muito mais fácil de que ele tinha entendido como é que a evolução acontece. Tá? Mas, sim, a vida. Pelo menos a gente descobriu depois e pôde aplicar em cima do que a gente já conhecia. Agora, uma coisa interessante que a gente estava discutindo na última aula era o que é herdado e como é herdado. E essas duas coisas, o Mendel conseguiu achar uma resposta. Por isso que as teorias dele eram tão importantes. E ele não sabia direito o que, mas ele chamou de fatores. Ele falou que existiam fatores nas pessoas. Esses fatores, eles estavam presentes, eles são passados de uma geração para a próxima, eles estão presentes nos nossos gametas. Então, provavelmente existia alguma coisa nos gametas que era passado de um organismo para o outro. Até aí, ele não falou nada muito diferente do que o Aristóteles já falava. Mas ele ele conseguiu mostrar como esses fatores se comportam. E ele teve uma sacada que foi muito interessante, que é o seguinte, ele teve a grande vantagem de acabar escolhendo um modelo de experimentos muito bom. O Mendel, as pesquisas mais famosas que ele fez com ervilhas. E as ervilhas são uma planta que ela tem várias características que são muito boas. Primeiro, você tem a capacidade da planta fertilizar ela mesma. Então você tem plantas hermafroditas, você consegue pegar o pólen de uma planta e colocar nela mesma. Além disso, você pode pegar o pólen de uma planta e colocar na outra. Então você com um pincel consegue artificialmente fazer essa fecundação cruzada. Isso faz com que você possa manipular esses seres vivos, com esses gametas, com muito mais facilidade do que seria com animais, por exemplo. Além disso, é uma planta que cultiva fácil, ela faz um monte de ervilhas e você consegue identificar as características com grande facilidade. A vida dela é curta, então o Mendel não tinha que ficar 20 anos esperando para ver que tipo de maçã que vai nascer. Né? Então, as características que ele se concentrou para fazer sua pesquisa foram principalmente a forma da semente, que podia ser lisa ou rugosa, a cor da semente, que podia ser amarela ou verde, a cor da flor, que podia ser púrpura ou branca, ou violeta e branca, a forma da vagem, podia ser aquela vagem gordinha ou constrita, aquela vagem parece a vácuo. Tá? Além disso, tinha a cor da vagem, que podia ser verde ou podia ser amarela, a posição da flor, que podia ter flor na ponta dos galhos ou não, e a altura da planta. Né? Então são várias características que você consegue ver facilmente. E a maior parte dessas características, elas têm principalmente dois alelos. Então, ou tem a versão 1 ou tem a versão 2. Né? Como é que ele fazia, então? Bom, a primeira coisa que você tinha que considerar é o estudo que ele fez. Então, ele tinha uma geração parental, que eram as plantas que começaram o estudo, e aí, quando ele cruzava essa geração parental para ver o que acontecia, ele tinha a primeira geração artificial, que é a geração F1. Né? E aí depois ele tinha a opção de pegar, fazer essa geração F1 cruzar entre si, cruzar com parental, enfim. Então ele podia manipular os cruzamentos dessa geração F1 e os filhos dela seriam a geração F2, os filhos da F2 seriam F3 e por aí vai. Tá? E aí, conforme ele ia fazendo esses cruzamentos, ele olhava, bom, beleza, eu cruzei esse com esse. Que característica que o descendente tem? Aí eu cruzei esse com esse. Que característica que o descendente tem? Então você vai anotando a presença ou ausência das características para você tentar entender como é que elas se comportam. E aí ele percebeu que essa grande sacada dele foi perceber que provavelmente
os fatores que são herdados, eles não são um fator, eles são um par. Então você ganha provavelmente um fator do seu pai e um fator da sua mãe. Isso é uma forma que ele conseguiu explicar aquela grande dúvida que vinha desde a Grécia de por que uma pessoa pode ter características que não estão nos pais, mas estão nos avós. Então, o que ele falou? Falou, bom, se você tem um organismo que ele recebeu os dois fatores iguais, então vamos dizer que, por exemplo, eu tenho dois pais que têm a mesma cor de olho. Eu recebi o mesmo fator cor de olho dos dois. Se esses pais me mandaram os mesmos fatores, eu sou uma linhagem pura, eu sou um organismo puro. Puro não quer dizer bom, tá? Só quer dizer que eu sou capaz de fazer um tipo de gameta. Porque se eu tenho dois fatores puros, e quando eu faço o meu gameto eu mando um fator só, ou eu faço o puro azul, ou eu faço o puro azul, que dá na mesma, certo? Então isso é ser puro, é ser incapaz de fazer um gameta diferente nessa característica, tá? E aí, de novo, eu sou puro para essa característica, tá bom? A gente vai ver várias características na próxima aula. Além disso, existem alguns seres vivos, alguns organismos, que receberam fatores diferentes. Então o pai mandou um e a mãe mandou outro. Vamos dizer que seu pai mandou cabelo preto, sua mãe mandou cabelo loiro. Você vai ter os dois fatores no seu corpo. Só que, e como você tem os dois fatores, na hora de fazer gameta, eu posso tanto mandar para o meu filho o que eu peguei do meu pai, ou posso mandar para o meu filho o que eu peguei da minha mãe. Então eu sou capaz de fazer dois gametas diferentes, portanto eu sou um híbrido, certo? Então esse é o jeito que ele chamou os seres vivos. Agora, qual é que foi o experimento que ele fez então? Falou, bom, então eu vou começar esse experimento com linhagens puras. Então ele pegou as plantas e colocou elas para cruzar só com elas mesmas, até ter certeza que aquela planta não consegue fazer um filho diferente. Então, ele colocou um monte de planta com flor violeta para cruzar entre si, até que chegou uma hora que ele não conseguia fazer descendente violeta de jeito nenhum. Aí ele chamou aquela planta de pura. Fez a mesma coisa com planta de flor branca. Beleza, agora eu sei os fatores que tem em cada uma das duas plantas parentais. Vamos cruzar elas? E aí, quando ele cruzou a parental violeta com a parental branca, ele gerou uma geração F1, que é uma híbrida. E o curioso quando ele cruzou os híbridos entre si, ele viu que os híbridos conseguem gerar um descendente que não tem a aparência deles. Então, por isso que ele percebeu que essas plantas da geração F1 tinham os fatores para fazer flor branca. Porque senão como é que ia surgir o descendente? Tá? E sabendo que a gente tem esse fator, ele pode começar a pensar então como é que isso é transmitido. O que ele considerou então? Falou, bom, se esse organismo híbrido sempre apresenta a mesma variedade, e aí você tinha aquele fator violeta e fator branco, você pode chamar de variedade branca e variedade violeta, por exemplo. Se os organismos híbridos sempre manifestam a mesma variedade, quer dizer que tem alguma coisa nessa variedade que é mais forte. Então, essa variedade é dominante em relação à outra. Porque sempre que o híbrido tem tanto o fator violeta como o fator branco, é o violeta que aparece. Então, ele é mais forte. Então, ele é dominante. Tá? O outro fator, que não aparece quando está junto com alguém, ele chamou de recessivo. Esse recessivo, ele só aparece quando você é linhagem pura dele. Então, para você poder manifestar a característica recessiva, você tem que ser puro. Portanto, ele é um pouco mais fraco. Com uma convenção, a gente acaba chamando, em vez de ficar chamando de violeta, que é uma coisa super grande, a gente pode usar uma letra maiúscula para mostrar a característica mais forte. Então poderia ser um azão, por exemplo, ou um bezão, ou um vezão, como você quiser. Mas geralmente a variedade forte, a gente usa a letra maiúscula. A variedade recessiva, a gente usa a letra minúscula. Tá? Então a gente sempre vai usar aí esse azão ou azinho, bezão, bezinho. Vai aparecer muitas dessas frases, tá bom? Qual foi a primeira lei de Mendel então? Falou, bom, ele percebeu que por mais que eu tenha uma variedade que é mais forte do que a outra na hora de se apresentar, para fazer o gameta não faz diferença. Então cada organismo é capaz de mandar um dos fatores para os seus descendentes.
E ele vai mandar os dois fatores com a mesma probabilidade. Eu posso tanto mandar o meu azão, quanto mandar o meu azinho. Portanto, eu vou fazer 50% dos meus filhos azão, 50% dos meus filhos azinho. Isso é muito importante porque, agora que eu sei que tipos de gameta você faz, eu posso prever como devem ser os seus filhos. Porque eu sei os tipos de gameta que você faz e os tipos de gameta que o seu parceiro sexual faz. Portanto, as probabilidades de que tipo de criança vai nascer, ou de semente vai nascer, elas são mensuráveis agora. Então, esse é azão-azinho. Quando a gente vai olhar então a geração parental, provavelmente a gente tinha uma que era uma linhagem pura dominante e outra linhagem pura recessiva. Como é que eu sei quem é dominante? Eu olho os híbridos. Então, se todos esses híbridos aqui são iguais ao amarelo, então provavelmente o amarelo é dominante. Então, eu vou chamar o amarelo de azão-azão. O verde que não aparece é azinho-azinho, tá? Beleza. Quando eu montei essa geração F1, eu posso cruzar o F1 com o F1. Só que é muito mais fácil você cruzar os puros do que você cruzar os híbridos. Quando eu vou cruzar esses híbridos entre si, eu tenho várias coisas que podem aparecer. Para a gente poder ver todo esse monte de combinações, que inclui tanto, ele pode receber tudo dominante, ou um dominante e um recessivo, ou um recessivo e um dominante, ou dois recessivos. E aí, quando eu recebo dois recessivos, repare que eu volto à aparência do meu avô, certo? Então, para a gente poder ver esse surgimento e a probabilidade disso acontecer, existe um quadro que a gente chama de quadro de Punnett, certo? Cuidado com o jeito que você fala, tá? O quadro de Punnett, ele é um jeito muito fácil da gente calcular que tipo de descendentes vão vir, né? Então, o que você faz? Bom, você vai fazer um quadro que ele tem um formato, não é bem o jogo da velha, mas é quase, tá? Então você vai fazer um quadro aqui, e aí o que você vai fazer? Em cima você vai colocar os tipos de gameta que um dos pais é capaz de fazer. Então vamos dizer que a mãe é azão-azinho, é híbrida. Então eu vou colocar um azão aqui e um azinho aqui. Vamos dizer que a gente está falando da linhagem pura, lá atrás. Linhagem pura, ou ele faz azão, ou ele faz azão, ele não tem muita escolha. Então linhagem pura e linhagem pura, certo? Aí, eu vou olhar aqui, o outro é azinho, azinho também é puro. Então, ou eu faço azinho, ou eu faço azinho. Perdão pela letra que eu estou usando o mouse hoje. E aí o que acontece? Bom, se eu sei que o pai faz esses dois e a mãe faz esses dois, ou vice-versa, eu vou poder pensar, falar, bom, eu tenho 4 coisas que podem acontecer. Para nascer o filhote, ele pode acabar ganhando esse gameta do pai com esse gameta da mãe. Então, ele ganhou o azão do pai e o azinho da mãe. Isso é uma opção. Ele pode ganhar esse azão do pai e esse azinho da mãe. É o outro azão, mas também tem o outro azinho. Ou ele pode ganhar esse azão do pai com esse azinho da mãe. Então ele pode ganhar aqui azão, azinho. Ou ele pode ganhar esse azão do pai com esse azinho da mãe. Ou ele pode ganhar, então, azão, azinho. No final das contas, não dá todo mundo o mesmo resultado, a mesma combinação de fatores? Veja aqui, todo mundo nasceu com a mesma genótipo que a gente chama. Tá bom? Nesse caso aqui é muito mais legal quando a gente coloca o híbrido com o híbrido, porque agora você tem gametas diferentes. Então ele pode ganhar o azão do pai com o azão da mãe, isso é um azão, super dominante, dominante puro. Ou ele pode ganhar o azinho do pai com o azão da mãe, aí ele é um híbrido. Ele pode ganhar o azão do pai com o azinho da mãe, é híbrido também. Ou ele pode ganhar o azinho da mãe e o azinho do pai, e aí ele é recessivo. E justamente como ele ganhou 2 recessivos, ele volta a manifestar a aparência recessiva, que é essa aqui. Então o que é essa razão 1 para 2 para 1? São os tipos de filho que eu posso fazer. Quando eu pego 2 híbridos e eu vou ver os descendentes deles, eles provavelmente vão ter um filho dominante para cada 2 filhos híbridos, para cada 1 filho recessivo. Então são as proporções. Tá? Essa proporção de 1 para 2 para 1, ela aparece em um monte de exercício. Tá? É super comum. E a gente vai fazer alguns exercícios nessa semana para calcular isso. E vamos começar com um exercício agora. Tá? Então o que vocês vão fazer? Pega uma folhinha de rascunho aí e faça o quadro de Punnett
para fazer essas combinações aqui. Ó. O que acontece quando os dois pais são azinho, azinho? E quando os dois são azão, azão? E o que acontece quando eu junto um azão, azinho com um azinho, azinho? Faça esse exercício, anote aí na sua folha, que a gente vai colocar o resultado lá no nosso formulário. Beleza? Pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.